Bom dia a todos mais uma vez. Eu vou tentar apresentar alguma coisa sobre este tema que possa ajudar naquilo que é, podemos dizer, o pano de fundo relativamente a esta etapa, particularmente com o tema O Verbo fez-se carne e habitou entre nós e com o subtema, que no fundo dá o tom a esta etapa, honrar a Deus com o nosso corpo. Em primeiro lugar, apresento-vos aqui um texto de um artigo no jornal italiano, que no fundo tem a ver com esta questão do corpo, não é? Se eu tenho um corpo ou possuo um corpo, não é? E de facto temos as duas coisas, não é? Nós temos corpo e somos corpo, não é? Mas de facto nós não possuímos o corpo como possuímos outros objetos, não é? De facto não nos podemos distanciar do corpo como nos podemos distanciar de outros objetos e, portanto, a forma como usamos o corpo tem consequências que afetam tudo o que somos. E, por outro lado, a expressão sou corpo deve ser acompanhada, diz este texto, do esclarecimento que não sou apenas corpo, mas também algo que chamamos de espírito, alma. Depois vamos já um bocadinho falar sobre isso. E, de facto, este texto introdutório tem a ver com esta realidade de que o corpo, na nossa cultura, tem uma importância muito grande, não é? E, portanto, tudo gira um bocadinho à volta do corpo. É? Portanto, as imagens que vemos, os protótipos e modelos de vida que queremos ser, não é? Todos queremos cuidar do corpo, todos querem o corpo bonito, não é? Portanto, não só bonito, mas também em forma, na forma física. É? Portanto, essa a importância do corpo, de tal maneira que a beleza e o corpo são realidades que caminham muito a par e passo na nossa sociedade. Depois podem consultar todo o artigo, é um artigo pequenino que no fundo se refere a um livro que trata destes temas. E de facto nós vivemos numa sociedade muito inspirada no mito de Narciso, não é? Portanto, esta ideia que somos belos, que somos bonitos, não é? E que no fundo nos leva a querer contemplar a nossa própria face, não é? Ver-nos ao espelho. Nós sabemos que Narciso era tão bonito que se corresse o risco de se ver ao espelho ou de se contemplar a si mesmo, acabaria por morrer, o que aconteceu. Mas de facto nós vivemos numa sociedade onde o mito Narciso impera. Portanto, o importante é gostar de si próprio, o importante é viver satisfeito consigo mesmo. E depois um outro aspecto que este texto faz referência é no fundo a questão da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade e no fundo dá o tom àquilo que é a reflexão que iremos ter aqui, ou seja, a experiência do nosso corpo é de um corpo recebido como dádiva e portanto um corpo que age, que deve ser posto ao serviço do outro. E portanto a lição que nos vem da nossa fragilidade não é apenas a aceitação de uma impotência inevitável, ou seja, da nossa fragilidade, é também a possibilidade de reconhecer a nossa capacidade de cuidar e uma oportunidade de experimentar o valor da gratidão. Portanto, no fundo, aqui podemos, nesta introdução, atender a esta passagem, não é, entre ser corpo e ter corpo e a dimensão da valoração do corpo na nossa sociedade, tanto a nível daquilo que é a experiência dos jovens, não é, dos adolescentes, não é, em todas as suas transformações corpóreas, mas particularmente também na vida adulta. E é bom que nós valorizemos o corpo, não é? Cuidemos dele, não é? E tudo aquilo que podemos fazer para isso é bom sinal e é sinal que queremos honrar a Deus também com o nosso corpo. Penso que é importante nós termos presente a forma como a Bíblia entende o corpo. De facto, aí neste slide devia ter mudado o título, que ainda não mudei, mas depois mudo
Mas, de qualquer modo, temos aí uma citação de um artigo do padre António Martins, que é professor de Antropologia Teológica na Faculdade de Teologia, e a Bíblia descreve o homem como um ser único e como um ser orgânico. E, portanto, no homem não há divisões. Embora apareçam várias palavras para designar o homem, todas elas contribuem para a sua unidade. E, portanto, o homem é criatura chamada à relação com o mundo, não é? Com a criação inteira, com o seu semelhante e com Deus. Portanto, o homem é um ser que tem uma parte exterior, não é? Portanto, é um ser mundano, frágil e pecador. Portanto, o bazar. Depois é um homem também marcado pelo sopro vital, e esse sopro vital é recebido de Deus. E, portanto, aí temos algumas palavras com as quais o Antigo Testamento apresenta as diversas dimensões do homem. E, portanto, aqui o padre António Martins faz uma relação entre aquilo que é o pensamento bíblico e a filosofia contemporânea, dizendo que o corpo é a visibilidade do mistério da pessoa e a possibilidade desta se relacionar e se comunicar. No fundo, quando vemos Jesus a agir, Jesus a tornar presente a salvação, vemos esta relação entre o seu corpo e o mistério que ele transporta e a possibilidade de comunicar e de se relacionar e de comunicar a salvação através do corpo. E, portanto, a condição humana não tem outra expressão senão o corpo. Não é? E, portanto, o corpo é o lugar de relação, de comunhão, de encontro interpessoal e o meio pelo qual nós estamos no mundo. Aqui podemos, no fundo, ter algumas já vamos ver depois algumas expressões bíblicas, mas de qualquer modo também o padre Tolentino, ou neste caso o Dom José Tolentino, na altura padre, a propósito da revelação bíblica acerca do homem, diz-nos que não encontramos na Bíblia dissociações que se tornaram tão correntes entre alma e corpo, interior-exterior, prática religiosa e vida comum. Portanto, é importante termos consciência que a Bíblia defende e propõe uma visão unitária do ser humano, em que o corpo nunca é visto como um revestimento exterior do princípio espiritual, ou como uma prisão da alma. E, portanto, aquilo que são depois derivações gregas do platonismo e de outras filosofias, e que estão presentes na nossa cultura e na nossa tradição cristã, que tendem muitas vezes a dissociar a alma do corpo, é? Aquilo que é a parte espiritual da parte mais carnal. E depois esta noção sacramental ou quase sacramental do corpo. É? Portanto, o mais espiritual não acontece de outra forma que não na mediação do mais corpóreo. E, de facto, o Catecismo da Igreja Católica, a partir daquilo que é também a reflexão sobre a liturgia, diz-nos que o homem é um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual, mas exprime e percebe as realidades espirituais através de sinais e símbolos materiais. Portanto, é assim a nossa estrutura humana e também litúrgica. Temos aí, no fundo, algumas expressões com as quais o Antigo Testamento fala do homem, portanto, o bazar, a carne, portanto, a dimensão exterior, o ruá, no fundo, o sopro vital que Deus sopra sobre o homem, a nefesh, que no fundo significa a garganta, a totalidade do ser, não é? Mas também é traduzida por alma, e leb, que é o coração, o íntimo da pessoa. É claro que todos estes termos hebraicos têm depois repercussões no grego, ou seja, na forma como o Novo Testamento vai apresentar o homem. E, portanto, temos a psique, que no fundo traduz o nefesh, que expressa a vida física do homem, mas também a sua restauração depois da morte. O pneuma, que é o sopro de respiração humana, mas também São Paulo faz aquela contraposição entre a vida no pneuma e a vida na carne, não é? Portanto, a vida espiritual e a vida carnal, não é? E é por aqui que, no fundo, São Paulo vai falar daquilo que é a possibilidade de abertura da pessoa à vida no espírito. Não é? Depois a carne, o sarx, não é? Que no fundo traduz o bazar, a carne animada e o ser humano integral, portanto a substância
material do homem, mas também aquilo que é a sua condição frágil, não é? Ser pó e cinza, segundo o livro do Gênesis, define a constituição humana. O corpo, o soma, é? Designa tanto o cadáver quanto o ser humano nas suas manifestações visíveis, portanto, o ser humano integralmente, não é? E o cardia, portanto, o coração, não é? Que indica o centro da pessoa, a sua inteligência, a sua consciência, a sua vontade. Portanto, mas de qualquer modo, aquilo que temos que perceber é que nenhuma destas palavras se refere podemos dizer, a divisões do homem. Todas elas contribuem e todas elas têm em vista uma das dimensões numa visão de conjunto do homem. Portanto, são expressões para dizer a totalidade do homem. E cada expressão dessa particularidade evoca essa unidade e totalidade humana. Portanto, não estamos aqui propriamente a dividir, não é? É interessante que nós, agora há um filme que eu agora não sei o nome, vi no outro dia, mas não fixei o nome, que é assim uma espécie de alminhas que vivem no céu. É um filme da Disney que saiu agora e que fala do propósito e mais não sei o quê. Então essas almas vêm cair em cima da pessoa, não é? Portanto, vêm lá do céu cair em cima de uma pessoa. E de facto nós vivemos muito nesta lógica de que há uma espécie de pré-determinação da pessoa numas almas que estão não sei onde e que depois vêm cair na pessoa e, portanto, depois tudo aquilo que são teorias da predestinação ou outra coisa qualquer, portanto, de alguma forma vivemos muito influenciados pela cultura grega e platónica, que no fundo divide a alma do corpo, e nós sabemos que a nossa própria cultura cristã, muitas vezes, particularmente naquilo que é a espiritualidade, nós entendemos o corpo como quase como uma prisão da alma, e portanto o corpo é para sacrificar, enquanto a alma é para valorizar, é? E de facto vivemos tantas vezes esta tensão e ainda isso está muito presente em algumas perspectivas sobre a antropologia cristã. Agora, como tivemos a oportunidade de ver naquele quadro e de contemplar, portanto, Jesus, no fundo, utilizou o seu corpo para salvar, para comunicar, para, no fundo, expressar aquilo que é a ação de Deus. E, portanto, Jesus falo particularmente através dos sentidos, não é? Portanto, é claro que Jesus, vimos neste quadro, Jesus toca, não é? E aqui temos esta referência a um leproso a quem Jesus toca. Jesus não tem vergonha de tocar. Não sei se algum de vocês teve a experiência já de tocar num cadáver, mas a experiência que isso traz, não é? De tocar num cadáver, não é? Ou tocar no doente, tudo isso, não é? Portanto, toda essa expressão. É interessante que o Jesus encarnado deixa-se tocar e toca, não é? O Jesus ressuscitado na sua condição corpórea glorificada, no fundo deixa-se tocar por Tomé, mas depois também, noutra passagem, diz a uma das mulheres, não me toques, não me tenhas, portanto eu não posso ser, portanto Jesus é o tocável, mas aquele que no fundo nos ultrapassa e nos transcende. O ver, portanto agora é o texto que vimos na oração, Jesus vê, e este olhar de Jesus no fundo é um olhar de compadecimento relativamente às situações, não é? E portanto Jesus quando vê, age, não é? Portanto ou fala ou toca, neste caso tocou, portanto esta comparação, esta relação entre estes dois sentidos. É claro que este texto não fala do cheiro, não é? Mas Jesus deve ter cheirado, e não podemos imaginar que um corpo morto naquele tempo não cheirasse mal, não é? Claro que não pus aqui depois, vamos ver mais à frente, o texto de Lázaro que fala do cheiro, não é? O cheiro do morto, já cheira mal. Jesus que ouve, não é? Portanto escuta, e logo a partir daquilo que é a narrativa da sua adolescência, portanto Jesus que está no templo a ouvi-los, a ouvir, a interrogá-los, portanto este Jesus comunica, e sabemos que Jesus depois
cumprirá e viverá isto na sua vida de forma plena, não é? Jesus é que ele consegue escutar aquilo que a pessoa diz, mas aquilo que a pessoa também não diz. Não é? Depois Jesus cheira a perfume, não é? Portanto, este odor de Cristo, não é? Portanto, esta unção do corpo de Jesus para a sepultura. Portanto, Jesus tem um perfume próprio, não é? A tal luz que irradia dele, é uma luz que perfuma, é? E que cheira e que nos atrai. O Cântico dos Cânticos diz: bom, correrei atraído pelo odor dos teus perfumes. Portanto, há uma forma também aqui, finalmente, o sabor, não é? Portanto, Jesus come com os seus discípulos várias vezes e particularmente nesta refeição pascal que Jesus realiza com os seus discípulos na chamada Última Ceia, nós temos todo o Cristo, todo Jesus no seu corpo, em toda a sua totalidade humana a entregar-se. Portanto, o corpo de Jesus que se entrega, não é? Este é o meu corpo para vós, esta é a minha vida que eu entrego, derramando o meu sangue. E, de alguma forma, podemos ver no quadro e também nesta referência, Jesus não é alguém que utiliza apenas uma forma de linguagem para manifestar a salvação. Portanto, Jesus não é um pregador, propriamente um doutor da lei, que apenas fala, mas Jesus utiliza todo o seu corpo para realizar a salvação. E quando nós falamos naquilo que são as dimensões testemunhais da fé, não é? Quando pensamos, por exemplo, em figuras essenciais da nossa vida cristã, tanto no passado como no presente, não é? Basta nós olharmos para aquilo que são os gestos, alguns gestos do Papa Francisco, para perceber que, no fundo, a transmissão da fé, o anúncio da salvação, engloba muito aquilo que tem a ver com o nosso corpo. Ou seja, não nos basta falar, né? Nós somos habitualmente uma religião de muita palavra, mas nós sabemos que os gestos, as atitudes, a forma como lidamos com os sentidos, a forma como agimos com o nosso corpo é determinante para a credibilidade e a força do nosso anúncio. Neste contexto, é claro que nós, quando vamos à antropologia paulina, não é, vemos esta unidade do corpo em diversas ocasiões, mas São Paulo, no fundo, convida-nos a entregar todo o nosso ser a Cristo, e, portanto, também o nosso corpo. Na carta aos Romanos, não é? Portanto, diz: entregai-vos a Deus e não entregueis os vossos membros, o vosso corpo ao pecado, mas entregai os vossos membros, tudo o que sois, ao serviço de Deus, como armas da justiça. E também, nesta passagem da carta aos Coríntios, temos estas duas dimensões. Não sabeis que os vossos corpos já são membros de Cristo. Portanto, e o corpo membro de Cristo não é apenas o corpo, podemos dizer, relacional, no fundo, de pertencermos à Igreja. É claro que a teologia paulina tem essa dimensão do corpo como dimensão de relação, não é? Nós, de facto, ao sermos batizados, somos membros do corpo que é Cristo, portanto, o seu corpo eclesial, mas, de qualquer modo, o corpo, ou sermos corpo, engloba o nosso corpo material, tudo o que somos, não é? E espiritual, portanto, tudo o que somos, não é? E, portanto, os nossos corpos como membros de Cristo. E, portanto, o nosso corpo como templo do Espírito Santo. E é essa, podemos dizer, sacralidade do corpo, essa espiritualidade do corpo, não é? Portanto, o Espírito Santo como aquele que vive em nós, que nos desafia a glorificar a Deus no nosso corpo. E aqui, no fundo, o apóstolo fala logo daquilo que é um critério essencial para a vida cristã e para a relação com o corpo, não é? Que tem a ver com esta atitude de liberdade, não é? Tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente. Tudo me é permitido, mas nem tudo me faz bem. E no fundo, quando falamos do corpo e da relação com o corpo,
e daquilo que temos como proposta de vida nesse sentido, é muito importante apontar para a questão da liberdade e o que é ser livre. Portanto, ser livre significa ter uma liberdade livre, uma liberdade liberta, porque muitas vezes nós entendemos a liberdade como fazer o que se quer, não é? E portanto isso às vezes torna-nos escravos. E aqui penso que é muito importante para o nosso trabalho também com os adolescentes, os jovens, aqueles que acompanhamos esta dimensão da liberdade e da escravidão. É claro que há outros textos de Paulo, podem procurar, não é? Há muitos outros que falam desta relação entre o corpo e o espírito, entre o corpo se elevar do espírito, não é? Portanto, logo isso dava uma manhã. Penso que já tenho o som, que havia aqui uns certos barulhos. Então, é neste contexto que nós, no fundo, falamos e referimos aquilo que é honrar a Deus com o nosso corpo, naquilo que é a educação para o amor. E, no fundo, aqui temos alguns textos de alguns documentos da Igreja que, no fundo, nos vão falando daquilo que é esta dimensão da nossa corporeidade, não é? Relacionando com a sexualidade, não é? E, no fundo, Amoras Letícia começa por fazer referência àquilo que é a educação sexual, que é um tema bastante debatido na nossa cultura, não é? É muito interessante que há um texto, um relatório dos anos 90, feito pela Comissão de Ética, não sei muito bem como é que se chama agora, mas e de qualquer modo vai apontando algumas dimensões essenciais para a educação da sexualidade, que falam de uma visão integral da pessoa humana. Depois posso-vos enviar isso, e que vão numa base um bocadinho do pensamento cristão e humanismo cristão, e que divergem um bocadinho daquilo que são as perspectivas que atualmente temos sobre a educação sexual. E portanto a Amoras Letícia no fundo fala desta educação sexual e diz que no fundo se tende a banalizar e a empobrecer a sexualidade. No fundo, só no contexto de uma educação para o amor e para a adoração mútua, portanto, referíamos isso logo no princípio, é que a linguagem da sexualidade acaba por não ser empobrecida, mas esclarecida. E, portanto, é possível cultivar o impulso sexual num percurso de conhecimento de si mesmo e no desenvolvimento de uma capacidade de autodomínio. Portanto, no fundo aqui, nós, quando somos chamados a acompanhar jovens e adolescentes naquilo que é esta educação para o amor, é muito importante esta dimensão do conhecimento de si mesmo, que a pessoa se conheça, que a pessoa se experimente, não é? E que a pessoa tenha capacidade de se autodominar. Portanto, aquela tal frase de São Paulo, posso fazer tudo, mas nem tudo me é conveniente, portanto, também, no fundo, obriga e exige esta capacidade de, obriga não no sentido de obrigação, mas no sentido de liberdade, a pessoa a autodominar-se. E autodominar-se naquilo que são as expressões mais básicas do amor. Não é? Quando falamos da autodomínio, não falamos apenas daquilo que são as dimensões próprias da sexualidade ligadas à genitalidade. Portanto, estamos a falar daquilo que são atitudes básicas, não é? Portanto, quando falamos de violência verbal ou física, não é? Portanto, isso significa que há uma deseducação para o amor. É? Portanto, tudo aquilo que são gestos que exprimam o amor, não é? Gestos que exprimam a dimensão da vida em relação de ternura e de generosidade e de dom, são essenciais para este terreno do autodomínio. Assim, nesta dimensão da educação sexual, a Amoras Letícia afirma ainda que, no fundo, aquilo que muitas vezes se pretende ensinar é que a pessoa pode ter um sexo seguro. Isso é que é essencial. Portanto, ter sexo seguro é aquilo que os jovens e que os adolescentes, desde muito cedo, podem ter naquilo que é esta forma de ver a educação sexual. E, portanto, esta não é a perspectiva, sabemos, cristã, porque de alguma forma
desligar o ato sexual de uma relação profunda e da possibilidade da sua abertura à vida, tende, no fundo, a criar na pessoa uma falsa sensação e tende a criar na pessoa a ideia de que o sexo é e a outra pessoa é alguém que ela pode dominar. E, portanto, o Papa diz: é irresponsável qualquer convite aos adolescentes para que brinquem com os seus corpos e desejos, como se tivessem a maturidade, os valores, o compromisso mútuo e os objetivos próprios do matrimónio. E, portanto, muitas vezes nós, até em termos daquilo que é a forma como ouvimos as pessoas dizer acerca da vida sexual ou da iniciação sexual dos adolescentes e a vida sexual dos jovens, não é? Portanto, como uma coisa normal. E, portanto, o Papa diz que é importante, pelo contrário, ensinar um percurso pelas diversas expressões do amor, do cuidado mútuo, da ternura respeitosa, da comunicação rica de sentido. Então, nós, de facto, ao centralizarmos muito a sexualidade naquilo que é a genitalidade e a forma como as pessoas podem ou não praticar sexo, não é? Vamos, no fundo, desligando a nossa parte física daquilo que é um conjunto de atitudes e de expressões de amor. E, portanto, esta divisão entre a expressão do amor e a sexualidade é algo de dramático naquilo que é a nossa cultura e particularmente dramático olhando para as experiências individuais que as pessoas podem ter, não é? A este nível. E, portanto, de alguma forma, é importante termos isto presente quando falamos de honrar o corpo, não é? É claro que eu não sei em que medida é que na catequese nós temos tempo e oportunidade para falar destes temas, mas é importante que eles sejam abordados, não é? Portanto, a relação com o corpo, a questão da sexualidade e a proposta cristã para a vivência em cada momento da vida desta dimensão tão fundamental. Agora, a sexualidade, não é? Portanto, não é, do ponto de vista cristão, qualquer coisa de biológico ou puramente biológico, mas refere-se ao núcleo íntimo da pessoa. Podemos dizer que, no fundo, assim como o corpo expressa o íntimo da pessoa, portanto, todo o nosso corpo, né, expressa a intimidade do que somos. E eu convido-vos depois a ler este texto do Conselho Pontifício para a Família, chamava-se assim na altura, Sexualidade Humana, Verdade e Significado, que é um texto já, penso, dos anos 90, mas de qualquer modo contém algumas indicações específicas para ajudar as famílias e os educadores a viver esta dimensão. E, portanto, a sexualidade como doação física tem a sua verdade e atinge o pleno significado quando é a expressão de dom, de doação pessoal. E, portanto, tudo aquilo que puder ajudar as pessoas a dar-se, portanto, a entregar-se aos outros generosamente, ajuda-os, no fundo, naquilo que é a sua educação sexual. No fundo, não é um viver para si próprio, não é um esgotar-se nas suas próprias potencialidades, mas é um dom de si mesmo ao outro. E neste sentido, o Catecismo da Igreja Católica diz que a sexualidade afeta, não é? Portanto, diz respeito a todos os aspectos da pessoa humana, na unidade do seu corpo e alma, portanto, a unidade da pessoa, a dimensão espiritual e corporal. Diz respeito à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e, de modo mais geral, à aptidão para criar laços de comunhão com outrem. Portanto, no fundo, esta definição de sexualidade parece-me bastante equilibrada do ponto de vista daquilo que é essencial perceber. Neste sentido, mais uma vez, esta noção de que o amor, no fundo, se relaciona com a capacidade de se oferecer. Portanto, a pessoa, nós acreditamos que a pessoa humana é capaz de um amor de tipo superior. Não é? Depois, se quisermos estudar aquilo que são as formas de amor, como o Papa Bento XVI as apresenta na Deus Caritas Est, pode ser importante. Portanto, a amizade, a dimensão erótica do amor e a dimensão oblativa, podemos dizer assim, mas de qualquer modo a pessoa é capaz de não ficar presa àquilo que são os seus próprios apetites.
Mas o amor da amizade e da oblatividade torna a pessoa capaz de conhecer e amar os outros por si mesmas. E, portanto, um amor capaz de generosidade à semelhança do amor que Deus tem pelo homem. No fundo, depois podem aprofundar estes textos de forma mais... podem aprofundá-los melhor. No fundo, isto são algumas pinceladas que vamos dizendo aqui. Então, mais uma vez, o ser humano é chamado ao amor e ao dom de si. E, portanto, aqui mais uma definição de sexualidade, portanto, uma componente fundamental da personalidade, o modo de ser, de se manifestar, de comunicar com os outros, de sentir, de expressar e viver o amor humano. E, portanto, no fundo, a sexualidade como aquilo que diz respeito à totalidade da pessoa. Portanto, o ser humano é sexuado e, portanto, a sexualidade é, neste contexto, não uma dimensão específica da pessoa ligada à sua genitalidade, mas na compreensão bíblica podemos dizer que a sexualidade diz a pessoa toda. E muitas vezes aquilo que são os gestos, expressões a nível da comunicação e da relação revelam aquilo que são harmonias ou desarmonias que se passam no interior da pessoa. E é muito importante nós estarmos atentos a isto. Portanto, ou seja, no fundo a nossa atitude e a nossa missão passa por uma atenção àquilo que está e que pode estar por trás daquilo que são as expressões da pessoa. E aqui, pronto, é claro que nem sempre temos tempo para isto, nem sempre há oportunidade, mas sabemos que, como eu já disse, há pessoas feridas por terem feito delas objetos sexuais ou por não terem sido bem educadas no amor na família. E, portanto, aquilo que pudermos para uma educação sadia do amor é essencial. E, portanto, nunca desvincular aquilo que é a sexualidade do amor. E o amor implica sempre a sexualidade, neste sentido, a totalidade da pessoa em relação. Então, qual é, no fundo, a proposta da Igreja para a vivência da pessoa naquilo que é a sua dimensão sexual? Portanto, é aquilo que é a capacidade de viver no dom de si, livre de toda a escravidão. Isso chama-se castidade. E, portanto, nós não devemos ter medo de chamar as coisas pelo nome, nem devemos ter, podemos dizer, sentimentos de inferioridade, e devemos ter coragem para propor aos jovens, aos nossos adolescentes, aquilo que é, no fundo, a proposta da Igreja. Que é uma vida casta, uma vida livre, uma vida de dom e de relação gratuita com os outros. O que implica, no fundo, aquilo que é a aprendizagem do domínio de si mesmo. E quando o homem e a mulher aprendem a dominar-se, no fundo são pessoas mais livres. Portanto, é isso, no fundo, diz respeito à nossa educação para a castidade. E a Amoris Laetitia, no fundo, vai dizendo que na educação sexual é então necessário cuidar de um pudor são. Portanto, o pudor, no fundo, é uma defesa da pessoa que resguarda a sua interioridade e evita que a pessoa seja transformada num mero objeto. Ou que a pessoa se veja assim como um objeto. Portanto, a pessoa tem uma dignidade, tem um corpo, e no fundo usar o corpo e tudo o que tem livremente implica, no fundo, esta consciência do pudor. Então, naquilo que diz respeito à educação para a sexualidade, este texto do Conselho de Ponto de Vista e para a Família chama a atenção para a missão dos pais e aquilo que os pais são chamados a fazer. E nosso trabalho com os pais e também na catequese, no fundo, devemos ajudar os pais a criar bons ambientes, não é, de vida familiar. Portanto, um clima positivo de amor, de virtude, de respeito pelos dons de Deus. Depois, ajudar os filhos a compreender o valor da sexualidade e da castidade. Não é? E até que ponto é que os nossos pais e educadores são acompanhados neste processo, também por nós.
e ajudá-los a compreender e a descobrir a própria vocação ao matrimónio ou à virgindade consagrada. E sabemos que, no fundo, depois a castidade é essencial para qualquer vocação, não é? Tanto à vida matrimonial como a outra vocação na Igreja. Aqui depois tem, no fundo, aquilo que os pais devem fazer, ou são chamados a fazer com os filhos, naquilo que é um conjunto de princípios a respeito da sexualidade, portanto, com as crianças, ao longo que depois podem ler com mais pormenor, não é? E, no fundo, penso que estou quase a terminar. Na Amoris Laetitia, portanto, a linguagem do corpo requer uma aprendizagem paciente que permite interpretar e educar os próprios desejos em ordem a uma entrega de verdade. Muitas vezes aquilo que diz respeito à nossa vida de entrega e à dificuldade de se entregar para sempre e entregar-se de verdade, tem muitas vezes a ver com a forma como nós lidamos com o que somos e com o que temos. Não é? E, portanto, aprender a interpretar e educar os próprios desejos, os nossos e os dos outros, é essencial. E, portanto, o Papa pergunta-me, mas quem é que fala destas coisas hoje, não é? Quem é capaz de tomar os jovens a sério? Quem os ajuda a preparar-se seriamente para um grande amor e generoso? E, de facto, diz o Papa, não se toma a sério a educação sexual. E mesmo aquilo que é a nossa prática de relação com a educação dos jovens, muitas vezes isto é um tema que passa ao lado. Não é? Ou porque não temos propriamente grande formação, ou porque os que se dedicam a estas coisas são assim uma espécie de gente muito ideologicamente formada para isto, e portanto é assim uma espécie de ideologia. Não, mas isto diz respeito à transversalidade da educação humana e também da educação cristã.